Boa tarde, amigos aí que nos ouvem, nos assistem. Mais um programa aqui sobre tributos. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho da conjuntura dos tributos no país, o que está acontecendo, a questão da reforma tributária, que também não passa nas casas do Congresso, enfim. E trouxe dois grandes especialistas aqui, nossos diretores, aqui, Diogo Chamon e o Wilson Gimenez, para estar debatendo, fazendo um debate gostoso conosco na próxima meia hora, a gente poder trocar uma ideia a respeito dessas questões, né? E outras também que estão ocorrendo em paralelo e que também, né, o dia tem 24 horas e nada para, a coisa segue em frente. Então, primeiro, obrigado, Diogo, obrigado, Wilson, por estar aqui conosco, para fazer esse debate gostoso aqui para os nossos amigos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão enxergando aí? Primeiro, a questão do projeto aí da PEC 110, qual o entendimento de vocês, né, a visão, né? Você vê que hoje, quarta-feira, foi cancelada a reunião por falta de quórum, né? Isso é uma coisa inédita, um ineditismo absoluto lá na CCJ. Mas vamos lá, quero saber, ouvir um pouquinho de vocês aí, Wilson e Diogo, por favor. Bom, presidente, a gente já, de uma certa forma, já previa, né, que nesse ano eleitoral, qualquer tipo de aprovação de reforma, seja da PEC 110, seja do PL 3887, ou da PEC, ou até da PEC 45, né, vai ser um ano difícil de passar, né? E aí a gente, assim, não foi nenhuma grande surpresa o que aconteceu, né? O que a gente viu é que houve algum debate para tentar melhorar a discussão da PEC 110, mas mesmo assim não houve quórum, né? Não foi cancelada a sessão, enfim. E a gente continua aí com os projetos engavetados, né? Eles não avançaram. Agora, é importante também a gente não tirar do radar a reforma administrativa, né? Porque a reforma administrativa é o que vai pautar as necessidades tributárias, as necessidades de arrecadação. E saiu uma reportagem muito interessante na Folha de São Paulo, falando do fluxo dos tributos arrecadados pela esfera federal, estadual e municipal, né? E a gente vê que, por exemplo, na esfera federal, tirando as despesas com pessoal e os benefícios previdenciários, os maiores recursos são os repasses feitos aos estados e municípios, né? Que corresponde a mais de 20% da arrecadação do imposto de renda e do IPI. E aí a gente vai descendo, né, para as esferas estaduais e municipais, e a gente vê que 53% de toda a arrecadação na esfera estadual, incluindo aí os repasses da União, é gasto com despesas com pessoal. E só 4% é gasto com investimentos. Na esfera municipal, 50,8% é gasto com despesa de pessoal, ativos e inativos, né? E só 8,8% é gasto com investimento. Então, antes até de se fixar valores arrecadatórios, seria muito importante que houvesse aí uma profunda discussão da reforma administrativa para ver o que de fato é necessário para as esferas, para a União e para os estados e municípios, em termos de arrecadação de imposto. E, infelizmente, a gente vê a PEC 32, que trata da reforma administrativa, também estacionada no Congresso, sem avançar, né? Então, vamos ver se a gente tem boas notícias em relação a essa reforma, que eu entendo ser de suma importância para pautar aí a reforma tributária. Tudo bem, Wilson. Antes de dar a minha opinião a respeito do que você comentou, foi muito bom o seu comentário, quero ouvir o Diogo também. Fala, Diogo, tudo bem? Boa tarde, presidente, Wilson, pessoal que nos acompanha. Eu acho que o Wilson foi cirúrgico aí no comentário, a gente vem também batendo há bastante tempo na necessidade de priorizar a reforma administrativa, mas, infelizmente, a reforma administrativa, ela
traz menos holofotes, né? Porque o grande público, a mídia se interessa mais por uma reforma tributária, que de fato é importante, né? Esse relato que o Wilson trouxe demonstra quão importantes são as reformas, e a reforma tributária ela tem que ter o objetivo de simplificação, nem simplificar é o caminho, né? Mas ela tem que ter a base de melhorar o ambiente de negócio, de auxiliar no crescimento da economia. E aí a gente tem que falar de simplificação, é uma questão que eu acho que não há dúvida, não há controvérsia alguma. Se a gente for falar de alíquota, de carga, de benefícios, vai ter sempre uma discussão setorial, corporativa, muitas vezes, mas a simplificação ela é necessária, não tem como a gente fazer qualquer tipo de mudança sem haver uma simplificação. Na própria PEC 110, que é essa que está aí, né, sendo mais debatida, já estava na porta aí de uma votação da CCJ, que acabou não acontecendo hoje, já foi adiado da semana passada, acabou não acontecendo hoje, mas a própria PEC 110, que tem uma origem positiva, tem aspectos positivos, mas, diante de uma intenção positiva, está propondo uma devolução de valores para famílias de baixa renda, que é nobre, é bacana, mas o método de fazer não é esse. Tem que simplificar, tem que tirar a tributação de itens de cesta básica. Não devolver é complicado, as pessoas têm que se credenciar, tem que ter uma comunicação aí com o governo, coisa que nem todos terão. Então, inicialmente, presidente, eu acho que é isso que a gente precisa focar. É extremamente necessária a reforma tributária, mas para fazer a reforma tributária, para fazer essa transição, essa mudança, esse custo que nós teremos de fazer a transição, tem que ser medidas boas, tem que melhorar muito. Não adianta ficar igual, não adianta melhorar pouco e muito menos piorar, porque a troca, a transição, ela é traumática. Então, ela tem que compensar e valer a pena. E do jeito que está colocado o texto dessa PEC 110, das demais também segue uma linha muito parecida, não está trazendo toda essa melhoria que se faz necessário para a mudança. Meus amigos, é isso aí. Vou comentar um pouquinho o que vocês falaram também, né? Na verdade, começando com a fala do Wilson, acho que mostra claramente essa pesquisa que você trouxe, né, Wilson? A inversão de valores, né? Se gasta muito com o pessoal administrativo, estrutura administrativa, né? E pouquíssimo investimento, né? Esse é exatamente o contrário, né? Nós temos uma estrutura mais enxuta nas esferas administrativas, tanto da União, dos estados, do município, um negócio muito mais enxuto, muito mais racional, né? Muito mais integrado, né? Também, aí vai a simplificação, para que a gente pudesse ter, na verdade, uma ideia mais clara do que deveríamos arrecadar, né, sem aumento de carga tributária. Isso que é importante, porque toda hora aumenta, porque não se enxuga nunca a máquina administrativa, e cada vez ela incha mais, né? Essa é a realidade, né? Então, tem que dar um basta a isso. E nada melhor do que começar com essa reforma PEC 32, como bem falou Wilson, e também comentou o Diogo. É importante, né, a gente dar um pontapé nessa reforma. A gente sabe que essa reforma não vai resolver o problema de imediato, é uma reforma que, pelo menos, ela dá um horizonte, por exemplo, pelo menos na questão dos novos cargos a serem modificados, cargos públicos, né? Ou como vai ser o tratamento do funcionalismo público daqui para frente. Quer dizer, já é um alento, né? Já melhora bastante, se de fato for aprovada, mas nem se discute mais isso. Como bem disse o Diogo, porque não há interesse político, né? Nesse momento de se fazer, né? E falando um pouco também da reforma tributária, né? Da PEC 110, felizmente ela não está sendo aprovada, né? Felizmente, vamos dizer assim, como entrou também a CNC na briga aí, defendendo aí o comércio e o serviço, né? Afinal de contas, representamos 71% das empresas do país, 71% da empresa brasileira, comércio e serviço, né? Então a CNC entrou realmente apostando numa segurada e não aprovando a PEC 110, né? Pelos motivos que a gente já colocou aqui de forma muito clara, né? Desde assinar um cheque em branco, porque isso não se tem em nenhum momento, qual será essa carga. Tem especulação, né?
Mas a gente passar essa PEC, né, que tudo se ficará para depois, né, através de lei complementar ou lei ordinária, dependendo do que for ter que se tocar para aprovar lá na frente, será feita a regulamentação posterior à aprovação dessa PEC. E a gente não tem a menor ideia como isso vai ser feito. Então, é sim assinar um cheque branco para que lá, quem está naquelas casas lá, aprovem o que quiserem. Então, obviamente, né, pelo que a gente tem percebido, haverá sim um aumento significativo, sim, de carga tributária. A única proposta que provavelmente ingressará a 110 é a PL 3887 do governo, né, do tal do CBS, e esse governo teve coragem de dizer quanto vai custar, 12% a alíquota, né? E nominalmente o aumento é absurdamente alto se a gente pensar naquelas empresas que estão no regime cumulativo, que paga 3,65% e vai para 12%. Quer dizer, é tão ilógico isso, né? Que é uma loucura, né? Fora uma série de outros problemas que a gente tem visto em relação à própria proposta, que é totalmente inadequada. Dizem que vai trazer mais segurança jurídica, não é verdade. Estão criando algumas confusões aí, até de base ampliada de tributação, incluindo na base ampliada coisa que nem é tributada pelo tributo indireto hoje, caso de locação, por exemplo, que não é. Locação é renda de quem é dono do patrimônio, do imóvel, né? Não tem tributação indireta, não tem ICM, não tem ISS, então querem colocar nesse bolo como um todo. Então, isso e tantas outras coisas que estão ali muito ruins, ao meu ver, né? Uma transação de que era de 5 anos, que era muito ruim, para 7 anos, piorou ainda, né? Trazendo mais burocracia, mais custo para as empresas, né? Por exemplo. E, por último, só para terminar minha fala aqui, depois já vai falar para vocês, uma coisa que que mostra com tanta clareza a falta de adequação, né, dessa proposta de emenda constitucional, a 110, que traz essa questão da compensação, fundo de compensação entre os estados e municípios, que a princípio tinha união, ela saiu fora, que se trocou fora, não sei se estão voltando ou não, mas era 20 anos, que é um tremendo do absurdo, e está mudando para 40 anos a proposta. 40 anos. Então, se passar essa PEC, não vou estar aqui para ver. Vou ter mais de 100 anos, então provavelmente eu não vou estar aqui para poder ver o término da época de transição das compensações tributárias entre Estado e município. Então, volta a palavra para os nossos amigos aqui para a gente debater um pouquinho mais essa questão também e poder entrar em outras questões voltadas ao tributo, né, que nos impactam no dia a dia. Então, Wilson e Diogo, por favor. Muito bem observado, né? Mas seja lá qual for o projeto, a PEC, que seja aprovada em relação à reforma tributária, jamais a gente pode pensar em aumento da carga tributária que hoje tem no Brasil, né? Hoje no Brasil a gente tem uma carga tributária de 34% do PIB, né? Que é comparável a muitos países desenvolvidos europeus, né? Que tem aí uma balança de pagamentos completamente diferente do Brasil, né? Outros benefícios, né? Os serviços de saúde, segurança, transporte, melhores do que os serviços oferecidos pelo nosso país, e com uma carga tributária muito parecida com a que a gente pratica hoje. Então, está totalmente fora de cogitação você aumentar ainda mais essa carga tributária, seja lá qual for o projeto que passará lá no Congresso, né? E a gente também, além dos projetos que tem no Congresso, né, existem alguns projetos paralelos, né? Que ficam girando em órbita aí, né, daquilo que está sendo discutido, e que muitas vezes ajudam, mas também muitas vezes atrapalham, né? Então a gente precisa ficar aí bastante atento nessas coisas que aparecem, além dos projetos que já estão em andamento,
para que a coisa não fique muito confusa, né? E a complexidade aumente ainda mais, né? Porque, como o Diogo falou, além de uma reforma tributária que vai no sentido de racionalizar a cobrança de tributos, também tem que ir no sentido da simplificação, né? Porque a gente, no Brasil, por muitos anos, a gente está vivendo aí um manicômio tributário e a gente não pode perder a oportunidade de simplificar isso no momento de reforma tributária. A gente vem há tempos, né, se debruçando sobre esse tema, a gente está percebendo o quanto é difícil avançar por interesses e por complexidade. Aí a própria FENACON já se posicionou dessa forma. Será que não é de a gente fazer pequenos ajustes e ter ganhos em escala, ter ganho de produtividade? Eu vou colocar aqui 2 exemplos. Um, inclusive, a FENACON formalizou junto à Secretaria de Desburocratização. Por que não elevar o limite, o valor para fazer as retenções das notas de serviços, que hoje são R$10, e isso é uma burocracia desnecessária, não há efeito arrecadatório. Simplesmente a gente precisa fazer um procedimento de pagar descontado, fazer uma guia, informar a declaração. Então, isso é uma coisa totalmente desnecessária. A gente poderia ter um valor mais dilatado para não ter esse trabalho em qualquer serviço prestado. Outra coisa, por que nós não podemos, por que não se pode implementar, já que a Receita Federal é tão competente nas suas atribuições de gerir obrigações acessórias e principais, por que ela não fornece às empresas um formato que nem a declaração de pessoa física, uma declaração pré-preenchida, já que as notas fiscais eletrônicas, as notas eletrônicas, elas têm todas as informações aí de arrecadação. A gente tem que acabar com informações redundantes. Por que não proporcionar ao contribuinte, através, evidente, da sua assessoria contábil, informações que já estão na base de dados da Receita, para, a partir daí, sim, nós fazermos os complementos e ajustes para complementar as obrigações acessórias? Por quê? É para arrecadar? É para gerar, para jogar uma isca para ver quem é que se atrapalha para gerar uma multa e gerar um constrangimento e um problema? Então, eu acho que tem pequenas medidas, pequeníssimas medidas, totalmente ao alcance da Receita Federal e dos órgãos de fiscalização, que podem ser adotadas, que trariam uma sensível melhora no ambiente tributário, no ambiente fiscal, na qual a gente está enfiados até o pescoço. Então, são muito poucas coisas. Porque hoje, o que se prioriza? Qual é o princípio da Receita? Desde algumas décadas para trás, que nós 3 já estávamos militando na área contábil. É fazer as empresas informarem o seu débito e informarem seu pagamento através da DCTF, que entrou lá atrás. Quer dizer, a gente, além de calcular, além de pagar, a gente tem que dizer que pagou e aonde que deveria ser alocado. Então, isso são situações totalmente desnecessárias e que podem ser ajustadas com uma boa vontade, sem precisar mexer em parlamento, mobilizar o Congresso, sem precisar a gente estar numa discussão homérica e levar quase uma década, ou mais de uma década de discussão para ter algum avanço. E aí, nessa mesma linha, como sugestão, né, na minha humilde opinião, além desses pequenos processinhos de melhoria na questão tributária, fiscal, a tabela do imposto de renda, que não se ajusta a nada do imposto de renda da pessoa física, porque tem que mobilizar o Congresso para votar. Então, o fato de não conseguir avançar nas negociações deixa a tabela congelada desde 2015 e não repõe nem inflação. Hoje, os coitados dos trabalhadores que ganham um pouquinho mais de R$2.000 não conseguem se manter nem com o básico do básico, estão pagando imposto de renda para fazer frente a essas despesas que o Wilson comentou, da questão orçamentária de despesas de gastos públicos. Então, a gente precisa, eu acho que tem que repensar algumas coisas que são muito mais urgentes e muito mais factíveis do que mexer em toda a legislação tributária
em apuração, em matriz tributária, em pagamento no destino, e uma série de outras situações. Então, presidente, mais um tom de desabafo mesmo. Eu acho que a gente está o Brasil e o Congresso está muito focado na formiguinha, o elefante está passando ao lado. Você tem razão, mas evidentemente toda essa regulamentação, ao meu ver, é importante que se faça através de um projeto de lei, né? Porque se for fazer usando outros mecanismos, até de instruções internas dos órgãos, elas podem cair rapidamente, eles mexem como eles querem, né? Então isso é ruim. Então o ideal é que se faça, sim, um projeto legislativo, né? Tem que passar naquelas casas para aprovação, para tornar uma coisa melhor. E tem projetos bons lá, nesse sentido, né? A gente vê, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de abrir a nossa reunião aqui, os senhores que assistem, né? Tem alguns projetos, mas tem um muito interessante de unificação, por exemplo, da nota fiscal, estou chamando Nota Fiscal Brasil, que é um projeto que envolve a padronização nacional de todas as notas de serviço e envolve, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, que já existe hoje, mas também no padrão único, numa coisa só. Então, trazendo uma série de simplificações até já em obrigações acessórias hoje de municípios, de Estado, da União, inclusive, padronizando esse tipo de situação. Então, me parece um projeto bem interessante, que, evidentemente, está envolvendo diversas entidades, inclusive a FENACON está caminhando, talvez, para o apoio a esse projeto, um projeto que a gente já conhece, né, de hoje, já tem muitos anos. O problema todo que a gente percebe é as discussões assim ficam acaloradas, né? Porque todo mundo quer ser o protagonista do projeto. Então, isso de fato atrapalha, né? Isso atrapalha, mas a gente percebe também um divisor de águas lá no próprio Congresso Nacional, não sei se é esse novo Congresso que teve uma mudança, né, de 50% das pessoas que lá estão hoje, né? Pode ser isso, não sei se é isso, mas a gente começa a perceber pessoas que estão desprendidas disso também. Então, isso ajuda a construir um projeto, independente de quem é o autor, quer dizer, cada um faz um pedacinho, mas que seja bom para quem? Para todos nós, né? Para o país, para a sociedade. Então, a gente percebe que a gente tem que apoiar esse tipo de projeto, porque isso, de fato, vai melhorar, né? Não estamos falando, veja bem, não estou falando em reforma tributária, mas é uma coisa que revoluciona e melhora muito as relações dos órgãos, especialmente os fiscalizatórios, né? Os regulatórios idem, né? Porque você faz uma padronização de procedimentos de nota fiscal que vai atender toda a necessidade nacional. Então, estou dando um exemplo, mas tem tantos projetos lá interessantes com essa linha de pensamento, né? E que não se comenta muito aqui, porque talvez não faça muito volume na mídia, né? O que é diferente, por exemplo, de falar de uma reforma tributária, né? Que, por exemplo, essa daí que não está se aprovando e que tem vamos dizer assim, alguns setores econômicos forçando um pouco essa situação para tentar aprovar de qualquer maneira a PEC 110, né? Que já colocamos aqui claramente que somos contrários a isso do jeito que ela está, né? Tem que ter ainda muita discussão, muita melhora da forma e o jeito de se colocar. Ela tem um monte de emendas, os senhores sabem, vocês estão acompanhando, talvez quem nos ouça aqui hoje não tenha essa visão e essa noção, e poucas emendas estão sendo aproveitadas aí no relatório do Roberto Rocha, senador Roberto Rocha. Então, a grande maioria das emendas não estão sendo nem levadas em consideração. Então, que muitas, evidentes, se começar a olhar todas, né, no contexto como um todo, modifica completamente a PEC 110. Mas eu acho que a gente tem que pensar se existe tanta proposta com tanta diferença, é porque o que está apresentado lá, na raiz e na base, não é tão adequado assim. Ou seja, não há consenso de todos em termos de aprovação. Então, eu queria ouvir mais um pouquinho vocês a respeito disso, né, do que estamos discutindo aqui, porque hoje volto a falar, foi cancelada a reunião por falta de quórum. Será que será dado prosseguimento a isso? Ou vocês acham que isso vai esvaziar? Porque mais um pouquinho começa a campanha política, né? E aí, de fato, isso esvazia de forma muito mais rápida, né? E eu acredito que a gente já está entrando em abril, né? O mês começa a virar com esse olhar mais político das próximas eleições, e provavelmente isso deve acontecer. Então, quero ver os senhores o que vocês acham de tudo isso. Wilson, só me dá licença, deixa eu corrigir uma fala minha.
Eu falei em pequenos procedimentos para não envolver o Congresso. Eu me expressei mal, o presidente me corrigiu bem sutilmente. São pequenos procedimentos que, se levados ao Congresso, com medidas simples, com que não vão trazer toda a repercussão, que não vão trazer oposições, não vai ter Secretaria de Fazenda indo ao encontro. Então, foi isso que eu quis dizer, que pequenos ajustes que podem ser aprovados facilmente por não ter contraindicações e não ter esse apelo todo de mídia. Obrigado, presidente, pela correção, porque eu me passei na empolgação. Não, tá certo, não tem essa não, mas é isso mesmo, eu entendi o que você quis falar, por isso que eu falei dessa forma, o pessoal entende um pouquinho melhor. E dentro desses ajustes, né, que podem ser implementados com vontade política dentro do Congresso Nacional e até dentro do próprio Executivo, está essa questão da nota fiscal de padrão nacional, que o presidente mencionou, que lá atrás o documento fiscal já estava previsto dentro do SPED, né, que é o modelo 55, que abarca tanto as transações mercantis como as transações de prestação de serviço. Essa parte de serviços nunca avançou, cada prefeitura fez o seu documento fiscal, o que acaba gerando uma confusão enorme no país inteiro, né? E essa ideia de você desenhar um documento fiscal único para o Brasil inteiro seria muito bem-vindo. Já estava previsto no SPED, isso parou, os municípios desenvolveram as suas próprias notas fiscais, aí esse assunto voltou, só que ele voltou dentro de um desenho fora da nota fiscal modelo 55, ou seja, fazer um documento fiscal para serviços de padrão nacional, mas não junto com o documento fiscal de venda de produtos e mercadorias. Só que eu acho que, como o presidente disse, né, essa ideia de resgatar, né, a origem da nota fiscal modelo 55 e colocar ali dentro dela também a prestação de serviços de forma nacional para todos os municípios brasileiros, seria muito bem-vinda, né? E poderia ser implementada independentemente de qualquer reforma tributária, independentemente de ano eleitoral ou não, né? Eu acho que isso, como o Diogo falou, otimizaria bastante. Isso, inclusive, enquanto não é atendido, até um pleito nosso em relação às retenções, pelo menos haveria uma padronização nacional de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os vários tipos de serviço que a gente tem prestado pelas empresas, e iria ao encontro, né, da racionalização das obrigações acessórias, que já é um avanço, né? E algo que a gente tanto pede para os órgãos públicos em defesa das empresas e do ambiente de negócios do Brasil. Eu vejo que o Senado, a CCJ, ela deu um recado muito claro, que este ano não deve avançar. Já ouvi fala do presidente, que também não acredita que isso vai ocorrer, presidente da República. Então, presidente, eu entendo que não vai, é uma discussão que vem se arrastando há muito tempo, vem essa questão do protagonismo, as casas brigando entre si, que não é brigando, né, mas querendo ficar mais à frente dos projetos. Então, eu não vejo viável, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, porque quanto mais vai se aproximando ao período eleitoral, mais difícil fica. Porque como há discussão e há interesses setorizados e corporativos, os parlamentares, que na sua grande maioria, se não a totalidade, vão concorrer a pleitos, né, na eleição. Então, eu não acredito que isso vai avançar.
até porque nós tivemos outros momentos muito mais adequados e propícios para essa discussão e para essa votação, uma consequência de uma aprovação, não ocorreu. Então, eu não acredito. Apesar de muita gente se posicionar e manifestar no sentido que seria possível e que seria do interesse do Senado, por exemplo. Eu não acredito, presidente, eu não tenho toda essa experiência dos nossos parlamentares, mas o pouco que conheço não me permite achar que vai avançar nesses próximos meses. Bom, meus amigos, já estamos chegando ao final do nosso programa. Na verdade, é isso, né? Eu também tenho a expectativa, mas a gente percebe que nas últimas semanas o lobby foi muito forte, muito incisivo, daqueles que querem aprovar a PAC 110. Né? Aí teve a contrapartida, estou falando em nível da sociedade, né? As entidades representativas de alguns setores econômicos, enfim, né? Mas tem clareza disso, né? Pessoas assinando aí manifestos, né? Pessoas importantes, né? No mundo político, inclusive, assinando aí favoravelmente a aprovação. Mas teve uma repercussão contrária também, com o apoio de outras entidades também tão fortes quanto, né? Representativas da sociedade também, de outras categorias econômicas, fazendo o contraponto, falando, não é bem assim, precisamos estudar melhor, representamos mais 70% das empresas do país, sabemos quem que nós estamos representando, qual é o pensamento empresarial dessas empresas todas, enfim, foi uma força também muito grande que fez, na minha opinião, o contraponto. E, por outro lado, vamos pensar assim, político, ele ficou dividido, se ele tinha alguma dúvida, aí ele falou, bom, melhor, vamos esperar então para poder aguardar o momento mais adequado para a gente dar continuidade a essas discussões. Eu acho que me parece que está sendo essa linha, né? Vamos ver. Espero que seja isso mesmo, porque, de qualquer maneira, a gente tem que ficar muito atento a essa insistência, porque, como você bem disse, Diogo, é pela terceira semana subsequente, né? Ou seja, da terceira quarta-feira, que tentam aprovar na CCJ a PEC 110. Né? Nas duas primeiras não houve consenso, e nessa última não houve quórum, nem se discutiu. E tinha sido colocado pela coordenação da CCJ como o primeiro item da pauta. Não foi nem discutido, porque não teve quórum. Então, isso denota, talvez, esse caminho que a gente está imaginando, de que os senadores estão pensando melhor, vão ter um pouquinho mais de cautela, se a gente aprovar corrido, poderemos ter problema, e é verdade, né? Porque é um ano eleitoral, né? De repente, na divulgação depois da aprovação disso, pode não pegar bem, né? Pode ter gente que gosta, mas pode ter gente que não gosta. Então, precisa pensar com todo o critério. E, ao nosso ver, aqui, falando agora no nome da FENACOM, nós entendemos que, de fato, ainda não é um momento adequado para a aprovação da PEC do jeito que ela está, né? Até porque não foi analisada todas as emendas, né, ali colocadas, né? Não foram consideradas na análise, e muito poucas, com mudanças não muito profundas, muito pequenas, ainda mantendo um grau muito alto, na minha opinião, trazendo muita insegurança ainda jurídica, né, em muito boa parte dela, e requer ainda uma reflexão maior de toda a população do país e provavelmente em outro momento, não nesse. Então, eu abro a palavra para vocês, a última consideração de vocês, para a gente poder encerrar esse programa aqui nosso, que evidentemente é bem escutado aqui por todos os nossos representados, né? E tanto no vídeo como no áudio. Então, vamos lá, meus amigos. Falando de tributos, né? Eu acho até importante a gente também comentar sobre o importante passo que o Brasil deu para entrar na OCDE, né, no sentido de criar um cronograma de isenção do IOF para transações internacionais. Né? Então, isso demonstra a vontade política do governo de querer se inserir dentro da comunidade econômica, né? Sobretudo se aproximar dos países desenvolvidos. Dentro desse contexto, a reforma tributária tem que caminhar no mesmo sentido, né?
se for uma reforma tributária para aumentar a carga tributária, é preferível que as coisas fiquem do jeito que estão, né? As mini-reformas específicas, né, seriam muito mais bem-vindas, né, em relação a isso. Agora, se realmente a reforma tributária avançar no sentido da racionalização, no sentido da diminuição da carga tributária, aí sim, coloca o Brasil num outro nível, num outro patamar, e como o Chamum comentou, né, olhando também para as pessoas que têm um rendimento menor e que hoje, por uma incorreção da tabela progressiva de imposto de renda retido na fonte, essas pessoas acabam pagando imposto injustamente. Então, se essa reforma tributária vier com esse olhar de justiça, racionalização e simplificação, certamente trará aí para o país um momento melhor e atrairá investimentos internacionais para o desenvolvimento aqui do nosso país. Presidente, a fala final aqui eu quero reforçar nessa questão de a gente olhar para situações mais possíveis de serem aplicadas. Como eu não acredito nessa aprovação da reforma, e se for aprovada, ela não virá numa condição favorável ao Brasil, não estou falando favorável à FENACOM, não estou falando favorável ao meu negócio, estou falando favorável ao Brasil. Acho que nós tínhamos que começar a trabalhar nesse sentido, de fazer essas pequenas melhorias possíveis e demonstrar, utilizar esse nosso canal aqui potente, que se comunica basicamente com os nossos colegas, formadores de opinião, né? Os contadores, assessores são formadores de opinião, a gente possa levar isso adiante e começar a trabalhar por uma frente como essa, e não querer fazer o perfeito, né, que já dizia o filósofo, se não puder fazer o perfeito, que faça o suficientemente bom, porque o perfeito nunca vem. Então, medidas simples, com resultados expressivos, ficam bem mais possíveis e com menos resistência de todos, porque quem não quer acabar com a burocracia? Quem não quer acabar com os riscos, com inseguranças? Porque a burocracia traz muita insegurança. E a simplificação eliminaria isso também. Então, fica essa minha torcida, presidente, talvez um apelo para o pessoal que nos acompanha a levantar essa bandeira também. Bom, meus amigos, obrigado aqui pela fala dos dois, do Wilson, do Diogo, sempre brilhantes, analistas aqui conosco, com relação especialmente aí, há muito tempo da reforma tributária, né? Infelizmente, não saiu nesse governo, nós somos favoráveis à reforma, deixar claro para os senhores, né? Mas uma reforma realmente muito mais adequada, né? Com condições que seja boa para todas as categorias econômicas. Acho que existe sim essa possibilidade, né? É questão de mudança de alguns conceitos, não tem dúvida, né? Para se trabalhar, né? Então fica aqui uma outra ideia até, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, né? Por exemplo, das compensações, né? De vez fazer as compensações, né? Com base hoje, como é feito, em insumos, né? Em matéria-prima, que é uma coisa que veio do IPI lá atrás, está muito mais vinculado à cadeia produtiva industrial, e mudar esse conceito para um conceito de custeio, né? De custos, né? Dos custos das empresas. Que aí sim, você fazer as compensações, aí todo mundo vai ter um benefício com relação a isso. Porque o setor de serviço, especialmente, o seu grande custo geralmente é mão de obra, né? Então, a mão de obra ficaria fora desse conceito. Então, a gente tem que trazer um conceito diferente para poder trazer aí de forma mais igualitária aí um padrão de tributação que seja mais ou menos equivalente a todos. Ok? Então, obrigado, meus amigos, um forte abraço, boa semana. E vamos aguardar, semana que vem, vamos ver se teremos aí a desistência dessa questão da aprovação da 110 ou não, ou insistência para que se tente aprovar. Forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.